Seria coincidência que a mídia moderna nasceu em 1844? Quase metade dos adolescentes já admitem que estão constantemente em seus dispositivos. Você agora tem 2,7 mais chances de se deprimir se usar bastante mídias sociais. A mente das massas pode ser moldada no século XXI como nunca se imaginou. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de conversarmos sobre o uso da mídia. E nesse episódio, Pai, enquanto falamos sobre a química digital, pedimos que o Senhor nos dê a vitória, a coragem, a esperança, pois as armadilhas do inimigo são ardilosas, elas nos viciam. Porém, sabemos que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ajuda-nos a levar este assunto a sério, meu Pai. Não somente para nós, mas para nossos filhos. Nós oramos por todos aqueles que estão viciados em mídia, meu Pai. Pedimos mais do seu poder, mais do seu Espírito, pois aonde habita o Espírito do Senhor, há liberdade e paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esta é a sessão número 4, Farmaquia Digital. Hoje falaremos sobre o vício na mídia. Farmaquia é a palavra grega para feitiçaria ou drogas. E o que chamou minha atenção sobre esse assunto logo de início foi que aquele sujeito que eu mostrei para vocês, o ex-executivo do Facebook, disse: vocês não têm ideia, mas vocês estão sendo programados. Vocês estão sendo programados. As grandes empresas de tecnologia estão desenvolvendo vícios. Tecnologia que, se por um lado pode ser usado para algo bom, por exemplo, quando explicamos que em 1844 foi o nascimento da mídia moderna e como Deus queria usá-la para o bem, mas ao mesmo tempo pode ser usado para o mal, como por exemplo para viciar. Portanto, precisamos tomar muito cuidado. Por exemplo, o sujeito que inventou o botão de like no Facebook e outras plataformas disse em uma entrevista que ele se arrepende de ter criado esse botão. Esse botão transformou a mídia social em algo extremamente viciante, pois tornou as pessoas sedentas de aprovação, que agora está prejudicando a mente das pessoas, como já vimos anteriormente. Falando nisso, se você perdeu o episódio, vá em terceiroanjo.com e assista. Você não quer perder esse episódio. Nós vimos como isso prejudica a autoestima das pessoas. E por isso ele diz: eu me arrependo de ter criado o botão do like, porque tornou a mídia social muito mais viciante. Aliás, ele mesmo admitiu que ele deletou todos os apps de mídia social do celular dele. De agora em diante, ele só usa mídia social no computador da casa dele e em uma hora específica do dia, para que o seu celular não o distraísse mais ao longo do dia. Outras pessoas estão indo até mais além. Alguns deles estão voltando a comprar aqueles celulares de tijolinhos, lembra? Da última vez que eu chequei a informação, o número de vendas desses celulares antigos, tijolinhos, estava crescendo 2 vezes mais que a venda de smartphones. Enquanto esses cresciam 2% anualmente, os antigos cresciam 5%. É mais do que o dobro de aumento. Isso é muito interessante. As pessoas querem ter um telefone móvel para conversar, mas elas não querem necessariamente ter toda a vida delas naquele aparelho. Trabalho, e-mail, vida social, me tentando, me distraindo o tempo todo. Isso é interessante. Esse sujeito aí inventou aquela função na qual você rola para baixo e ele atualiza a página. Você rola para baixo e aquela rodinha começa a atualizar, girando. E então, de repente, trim. Uau, um monte de mensagens novas, que legal! É empolgante, não é? Bem, perguntaram a ele numa entrevista se isso não era tipo uma máquina de caça-níqueis que você baixa e começa a girar. Trim. Ele disse que entendia a comparação, pois rolar para baixo é viciante. E ele também explicou como esse método de rolar para baixo para atualizar a página não é eficiente. Ele disse que deveriam aposentar essa função de rolar para baixo e atualizar,
Porque existem métodos muito mais eficientes do que esse. Mas por que eles mantêm? Porque vicia. É por isso. Mas sabe qual é a principal diferença entre uma máquina de cassino e um celular? É que na máquina de cassino, você tem que ir até um cassino. Você tem que entrar no carro, dirigir até esse lugar que vai tirar todo o meu dinheiro. Você pode acabar desistindo no caminho. Só que o celular, você não precisa ir até ele, porque ele está conosco o tempo todo. Ele está constantemente nos dando as recompensas variáveis. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes você recebe a recompensa, às vezes não. Você não sabe quando vai ganhar. Você sabia que recompensas variáveis geram 4 vezes mais dopamina no seu cérebro? Quando comparadas a uma recompensa que você espera, que você sabe que vai vir. É legal, dá uma sensação de prazer no cérebro, mas quando a recompensa é variável, ocorre a mágica do talvez. Faz o cérebro ter vontade de puxar a alavanca. Ou seja, as grandes empresas de tecnologia estão usando o mesmo método de viciação que os cassinos têm usado há muito tempo. E o próprio ex-presidente do Facebook admite isso. Ele disse que essas mídias estimulam dopamina nas pessoas, para que continuem visitando as mídias sociais, como Twitter, Facebook. O truque é dar um pouquinho de dopamina para as pessoas. É exatamente isso que as Big Techs decidiram fazer. Não é à toa que o ex-presidente do Facebook está se desculpando publicamente. Eles estão explorando a vulnerabilidade da mente humana. Veja o que ele mesmo disse. Os inventores, criadores, ou seja, eu, Mark Zuckerberg, Kevin Systrom do Instagram, todas essas pessoas entenderam a importância da dopamina e de forma consciente. E mesmo assim, nós seguimos em frente com isso. Ou seja, eles sabiam que alterariam toda uma geração, com o botão de like, com a rolagem para baixo para atualizar, com a estimulação de dopamina no cérebro. Um deles até admitiu que saberia identificar quando as pessoas estão se sentindo para baixo no Facebook. Graças a Deus, alguns deles decidiram se retratar e pedir desculpas. Mas a questão é que é real. Eles desenvolveram uma maneira de sequestrar as pessoas para não saírem de suas plataformas, e a melhor maneira de fazer isso é com dopamina. Um deles disse, eu tenho 2 filhos agora e eu me arrependo de cada minuto que eu não prestei atenção neles porque eu estava sugado pelo smartphone. Esse homem, então, tentou bloquear algumas páginas, desligar as notificações, limitar o uso de seu Telegram apenas para mandar mensagens para sua esposa e mais 2 amigos. E atualmente ele está tentando se libertar do Twitter. Os smartphones são úteis, diz ele, mas eles viciam. As estratégias usadas pelos apps são viciantes, não são boas. Quando eu trabalhava nelas, eu não era maduro o suficiente para avaliar isso. Eu não quero dizer que hoje eu sou maduro, mas eu sou um pouco mais maduro e hoje eu me arrependo de algumas coisas. Você viu que uma das coisas que ele fez foi desligar as notificações? Você não precisa ser notificado o tempo todo sobre tudo. A minha esposa, por exemplo, não liga notificações. Ele não vibra, ele não pisca, não faz nada. Então, eu acabei comprando um celular tijolinho para ela, porque eu preciso falar com ela quando eu estou viajando, pois normalmente ela não atende o smartphone. Mas a questão é que cada um vai achar a sua própria estratégia. Algumas pessoas até abandonam tudo isso. Ou então eu vou usar isso só com minha esposa e outros 2 amigos, apenas eles terão meu contato para falar comigo quando precisarem. E, segundo ele pode fazer outras coisas, como, por exemplo, bloquear alguns sites. Está vendo ali? Bloquear alguns sites. É provável que alguns aqui estejam lutando contra a pornografia, e eu tenho uma série só sobre isso. Se você tiver interesse em dar uma olhada nessa série, acesse terceiroanjo.com. Vale a pena, é uma série muito importante. Mas voltando, é uma questão muito importante. Quando as pessoas atingem uma certa maturidade na vida, elas começam a se perguntar isso. Como ter um controle maior sobre essas coisas? Veja só, enquanto as Big Techs estão fazendo tudo o que podem para vencer o nosso autocontrole. Por exemplo, o YouTube, ele quer que você fique muito tempo lá. E como eles fazem isso? Assim que você acaba de assistir um vídeo, eles já engatam um outro vídeo. Um vídeo que o algoritmo diz que você vai se interessar porque tem a ver com as suas preferências. E então um vídeo começa a tocar automaticamente e você nem percebe. Você não escolheu assistir aquilo. É a mesma coisa com Netflix. Todos os seus episódios terminam com um gancho. E então, logo em seguida, eles já engatam o próximo episódio. Isso faz com que você assista séries por horas e horas a fio. Outro recurso é quando você está olhando a lista dos vídeos, eles já começam a tocar automaticamente, sem você sequer dar play.
Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho irritante. Eu sei que eles estão tentando me persuadir para continuar assistindo. Portanto, sempre que eu percebo isso, eu já vou lá e fecho toda a página. Mais uma estratégia. A rolagem infinita. Quem inventou isso foi o Pinterest e todo mundo seguiu logo depois. Vocês se lembram daquela época remota em que os sites chegavam até o fim? Os psicólogos chamam isso de estado da suficiência. Porém, quando um site não tem fim, coloca o nosso cérebro num estado de insuficiência, como se a gente não tivesse terminado o que estava fazendo. Ao entrarmos na internet, temos que entrar com um propósito. Eu vou fazer isso. Não podemos ficar perdidos no abismo infinito da rolagem, porque ela não acaba. Sempre tem mais, coisas interessantes, infinitas. Você entra na internet achando que vai ficar 5 minutos e acaba ficando 50 minutos, ou mais. Outra pessoa que pediu desculpas públicas foi o criador do jogo chamado Flappy Bird. Foi um jogo que teve vida curta, mas foi muito popular. Tanto é que ele ganhava $50 mil por dia. Ele passou a nadar em dinheiro. Enquanto milhões e milhões de pessoas gastavam horas e horas e horas nesse jogo. Isso dá milhões de horas desperdiçadas, não é? Mas quando o criador viu esses números, a sua consciência bateu. Ele disse, eu estou gastando milhões de horas das vidas das pessoas com esse joguinho viciante. Elas ficam jogando por horas e não fazem nada de útil da vida. Sabe o que ele fez? Ele deletou o jogo da Play Store. As pessoas não conseguiam mais baixar para jogar. E é claro, um monte de gente criou jogos parecidos para ganhar o mesmo dinheiro que ele ganhou. Elas podem ter ganho dinheiro, mas o criador original ganhou sua integridade. Eu admiro essas pessoas que vêm a público e mostram o que realmente está acontecendo, que confirmam para nós que essas tecnologias estão desperdiçando a vida das pessoas. Agora vamos falar do Snapchat. Lembra do cara que criou o botão de like? Ele disse que Snapchat é como heroína. Ele nem tocava. O Snapchat criou um negócio chamado Snapstreak. O Snapstreak é como se fosse uma sequência de mensagens. Quanto mais mensagens consecutivas eu consigo enviar para os meus amigos, mais pontos desses Snapstreaks eu tenho. Portanto, as suas amizades são avaliadas de acordo com esses pontos de Snapstreaks. Por exemplo, se você fica um dia sem mandar mensagem para o seu amigo, você perde essa sequência, o que inconscientemente nos coloca pressão para enviar mensagens para os meus amigos toda hora, para não perder essa sequência. E ninguém quer perder os seus Snapstreaks. Um estudo com mais de 400 estudantes entre a 8ª série e o ensino médio mostrou que os adolescentes que mandam mensagens têm muito em comum com jogadores de cassino, o que inclui perda de sono por causa dos textos, dificuldades para parar de mandar textos e contar mentiras para esconder o quanto de tempo você gasta desses textos. E já falamos aqui sobre essa questão da privação do sono. A maioria dos adolescentes ficam acordados à noite enviando mensagens nesses apps. O livro Enganchados ensina como criar esse tipo de vício. O subtítulo diz Como fazer produtos formadores de hábitos. Ora, o que é isso afinal? É vício. Ele só coloca um nome bonitinho. Mas a questão é que, enquanto eu ouvia esse livro, ouvia porque eu escutei ele como audiolivro. Essa é uma boa tecnologia. O livro fala sobre o gânglio basal do cérebro. Essa área do cérebro é onde a maior parte das nossas atividades diárias, como ações, palavras, comportamentos, a maioria das coisas que fazemos por hábito. São ações inconscientes. Para que não precisássemos tomar decisões sérias sobre cada coisinha em nossas vidas, Deus criou caminhos de eficiência em nosso cérebro. É o gânglio basal que nos permite tomar ações de forma inconsciente, ou seja, de forma automática, para fazer as coisas rapidamente. Isso nos torna mais eficientes, nos poupa energia, etc. Mas, segundo o livro, o segredo aqui é fazer o seu produto entrar em contato com aquela área do cérebro que reage inconscientemente. Por exemplo, ao invés de parar por um momento e tentar puxar lá da sua memória alguma informação da qual você precise, antes mesmo de fazer isso, você já, pum, vai para o Google. Ou seja, virou um hábito. Ou então, naqueles momentos em que você está entediado, como já falamos aqui antes, 77% das pessoas vão direto no celular. As pessoas nem sequer decidem fazer isso. A mão vai direto, é tudo automático. Você já vai para alguma mídia social e começa a olhar sem mesmo pensar.
Ou então, se me bater algum momento de solidão, lá estou eu, automaticamente na mídia social. Quando eu falei sobre isso na minha série Mídia no Cérebro, você pode achá-la na TV Terceiro Anjo. Quando eu falei sobre Hollywood e o Madison Avenue, elaboraram um sistema de programação. E é por isso que se chamam os programas de TV de programas. Aposto que você não parou para pensar nisso, não é? Tudo bem, pode ser um programa no sentido de cronograma, mas eles estão, na verdade, nos programando. Estão inserindo em nossas mentes ideias, sugestões, pontos de vista. Por favor, não percam esse programa, hein? Assistam. Acontece que essas big techs das mídias sociais não usam mais a palavra programação. Ao invés de usarem a palavra programação, eles usam a palavra sala de controle. Bem, uma sala de controle é onde você tem sistemas de controle e outros tipos de tecnologia. Então, assim, não é necessariamente um termo ruim, mas não deixa de ser instigante. Afinal de contas, essas empresas contratam engenheiros para controlar as nossas mentes. Se compararmos as estratégias de controle social do último século com as estratégias de hoje, elas parecem brincadeira de criança. Os engenheiros dessas empresas têm o nosso comportamento em suas mãos. A maneira como nos comportamos e usamos as suas plataformas é da maneira que eles querem. E as nossas crianças estão totalmente vulneráveis ao controle deles. Enquanto elas usam os seus apps, as suas plataformas, elas estão sendo monitoradas. São milhões de horas de uso sendo monitoradas por milhares de engenheiros utilizando algoritmos de inteligência artificial para nos conhecer melhor, para saber os nossos hábitos e como eles podem controlá-los. Na verdade, isso não passa de uma indústria de criação de vício. Normalmente, nós teríamos coisas melhores para fazer, como ligar para minha mãe, ligar para um amigo, ou então ler algum bom livro, ler a Bíblia, memorizar as Escrituras, talvez até mesmo deixar o celular de lado e fazer alguma atividade física, como cuidar do jardim, não sei. Acontece que fazemos cada vez menos dessas coisas. E por quê? Porque existe um exército de engenheiros tentando burlar o nosso sistema de autocontrole. Voltemos para 2007. Veja, um smartphone. Veja como ele é eficiente, produtivo. Ele é tão útil. Eu vou usá-lo. Mas em 2019, é o smartphone que está nos usando. Ele virou a mesa. Nós estamos sendo usados, possuídos. É como o fundador da MTV disse, nós não miramos nos adolescentes, nós os possuímos. Graças a Deus, ele tem uma solução para isso. Sem o poder de Jesus, estamos aos pés das Big Techs. Essa geração está perdida sem o poder de Jesus. Mas, graças a Deus, temos o poder de Jesus. Isaías 59 diz, quando o inimigo chegar como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. A batalha começou. Você lutará esta batalha? Ou ficará apenas olhando à mercê das Big Techs, sendo levado para onde elas quiserem? Jesus disse, quando o Filho do Homem o libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Portanto, podemos continuar fazendo uso dessas coisas, mas não deixar que elas usem a gente. Não mais escravos do pecado, mas escravos da justiça. Não mais conformados com este mundo, mas transformados pela renovação de nossas mentes. Eu amo a Bíblia, pois ela tem a resposta para todos os nossos problemas. Quando nos lembramos do gânglio basal, responsável pelas nossas ações automáticas, há também uma obediência subconsciente. Ouçam essa citação do livro Desejado de Todas as Nações. Cristo se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito com tanta conformidade com o seu querer que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. Esse é o tipo de ação inconsciente que eu quero. Eu quero tanto amar a Deus, obedecê-lo tantas vezes, que fazer a sua vontade acaba sendo o meu impulso natural. Quero ser naturalmente amável. É isso que Deus quer fazer em nós ao renovar a nossa mente. Ele quer transformar a nossa mente, ao invés de nos conformar com esse mundo. Esse é James Williams. Ele criou uma das métricas de propaganda mais importantes da história da internet. Certo dia, ele estava trabalhando no Google. E ele estava lá, olhando para todas aquelas telas coloridas, com tabelas, gráficos. E então, ao focar em um dado, ele começou a pensar. Aquele dado representa 1 milhão de pessoas que acabaram de clicar em um link, comprar algum produto ou visitar um site.
que não teriam feito isso se nós não tivéssemos induzido a isso. Ele então se tornou um crítico daquilo que chamamos de a mais larga, a mais complexa e mais centralizada forma de controle de atenção da história. E ele então concluiu que isso não é certo, não é ético. E ele ficou impressionado com o fato de isso não estar em cada página de jornal pelo mundo. Foi ele que disse: a maior, mais padronizada e mais centralizada forma de controle de atenção na história da humanidade. E isso me lembra de que Satanás, nos últimos dias, quer controlar as mentes. Apocalipse, capítulo 13, prevê um tempo em que o mundo inteiro irá atrás da besta. O mundo inteiro escolherá a rebelião contra Deus de uma maneira consciente, porque não estão aceitando o amor da verdade, pois estão, na verdade, aceitando a mentira. Eles são enganados. E não é somente porque eles não querem ir atrás da verdade para conhecê-la, mas é por causa de um sistema de controle, pois Satanás não respeita o pensamento individual. Ele não diz, venha, razoemos juntos. Isso é Deus quem diz. Satanás, na verdade, quer a maior, mais padronizada e centralizada forma de controle de atenção, para que assim ele possa usar esse sistema de uma maneira incrivelmente enganosa nesses últimos dias em que vivemos. Tristan Harris também fala desse sistema de controle. Ele estudou na Universidade de Stanford a matéria Tecnologia da Persuasão. Mas olha, eu tenho um problema com esse nome, porque quando ele estava descrevendo seus estudos, antes de sair de lá para trabalhar na Google, como um manipulador mestre assim como os outros, ele diz, eu trabalhei no laboratório de persuasão da universidade. Agora, a palavra persuasão, na verdade, é um eufemismo, porque ao descrever os seus estudos, ele diz que eles eram focados em técnicas dissimuladas de persuasão, ou seja, métodos subliminares de controle de comportamento. Isso não é persuasão. Isso é, na verdade, uma manipulação velada, e ele tornou-se um crítico disso. Hoje em dia, ele diz que não é certo. Sabe, é Deus que usa persuasão, porque ele diz, olha, vamos discutir, eu vou te mostrar evidências, lógica, verdade, isso é persuasão. Ele apresenta a verdade para que as pessoas possam escolher. É assim que devemos ganhar as pessoas para Cristo, usando métodos sadios de persuasão. Nós não queremos pegá-las desprevenidas, queremos o bem delas, a salvação delas. Agora, esse sistema de manipulação velada se parece muito mais com o de Satanás, o pai da mentira, o pai do engano, segundo João 8. E segundo Gênesis, a serpente era sutil, era traiçoeira. Foi assim que ela atraiu a atenção de Eva. De acordo com Harris, nunca antes na história, as decisões de um punhado de designers impactaram como tantas milhões de pessoas ao redor do mundo gastam a sua atenção. A mente das massas podem ser moldadas agora no século XXI como nunca antes na história. Vou repetir. Nunca antes na história da Terra, as decisões de apenas um punhado de pessoas impactaram tanto na decisão das pessoas. E a ferramenta utilizada para isso são as mídias sociais das Big Techs. Isso nunca aconteceu na história antes. Sabemos que o fim se aproxima. Todos nós estamos sequestrados por esse sistema. Nossas mentes estão sequestradas. Nossas escolhas não são tão livres assim como pensamos. Ou seja, você não percebe, mas nós estamos sendo controlados. E ele continua. Apenas um punhado de gente trabalhando em uma empresa de tecnologia pode direcionar o que bilhões de pessoas estão pensando hoje. Bem, de acordo com ele, há outros métodos utilizados. E já falamos aqui sobre a rolagem para baixo, sobre o Snapstreak, mas, segundo ele, uma das chaves é o esquema de cor. No Facebook, segundo ele, as notificações de mensagens costumavam ser azuis. Então, se você tinha mensagens ou notificações, se você tivesse coisas que você precisava clicar em cima para ficar lá várias horas, não é mesmo? Bem, elas costumavam ser azuis. Talvez você se lembre que essas notificações eram azuis. Mas então eles pensaram, o que poderíamos fazer para que as pessoas se engajassem mais nisso? Como aumentar o interesse delas? Como adicionar dopamina nesse processo, para que elas usem mais?
Bem, tudo o que eles fizeram foi uma simples mudança. Eles apenas trocaram a cor da notificação para vermelha. Ele explica que o vermelho é uma cor que instiga a atenção, a urgência, e é por isso que é usada em sinais de alarmes. Assim que fizeram essa mudança, o engajamento do Facebook explodiu. Apenas por trocar a notificação da cor azul para vermelha. Essa cor envia um sinal de alerta para o seu cérebro, o que estimula a amígdala e produz a sensação de ansiedade. Ao ver aquela cor, você pensa, eu preciso acabar com isso, eu preciso resolver isso. É como se fosse uma sirene vermelha girando e piscando. É um verdadeiro sistema de alarme. Mas, muito bem, vamos voltar para as nossas perguntas. Que tipo de mídia? Bem, a julgar pelo que vimos até agora, só até agora, se alguns de vocês decidissem jogar no lixo isso tudo, eu não culparia vocês. É verdade, pode ser usado para coisa útil, mas se você tem a sensação de que as mídias sociais estão sugando você, então serão necessárias mudanças drásticas. Talvez até mesmo parar de usá-las. Jesus não disse, figurativamente, corte fora o seu olho, corte fora o seu pé, para que assim nós finalmente reconquistemos a nossa vida original, do jeito que Deus planejou que vivêssemos. Será que vocês se lembram que os próprios adolescentes, alguns deles, estão chegando a essa conclusão? Eles estão dizendo, eu vou dar uma pausa nisso, eu não quero mais usar. Em um artigo da Atlantic denominado Será que o smartphone destruiu uma geração inteira? Um adolescente disse o seguinte, nós não tivemos a escolha de viver um mundo, uma vida sem iPads e iPhones. Às vezes eu acho que gostamos mais dos nossos celulares do que das pessoas. Muito boa observação, porque na verdade existe pesquisa em cima disso. Há um sujeito chamado Martin Lindstrom, eu já comentei sobre ele em outra série. Ele disse que ao observarmos o cérebro das pessoas com ressonância magnética enquanto usam seus aparelhos, a fim de saber como estimular as pessoas e viciá-las nesses aparelhos, eles descobriram que as pessoas têm literalmente um relacionamento de amor com os aparelhos, como se fossem seus amigos, pais, irmãos, tios. Portanto, o que esse adolescente do artigo disse, que acha que nós gostamos mais dos aparelhos do que pessoas, ela acertou na mosca. É exatamente isso que acontece em nossos cérebros. Bem, eu gosto de tecnologia, mas eu não quero ter um relacionamento de amor com essas coisas. Mas, de volta ao que o adolescente disse, nós não tivemos a escolha de conhecer uma vida sem iPads e iPhones. Não tiveram a escolha. E é verdade. É a mesma conclusão que o diretor da escola Swallowtail School, em Oregon, chegou. Essa escola segue o modelo da Waldorf, a mesma que os pais dos gigantes da tecnologia costumam mandar seus filhos. Como já vimos, eles se preocupam em enviar seus filhos para escolas que promovam a natureza, contato com a natureza, estimular o uso de lápis de verdade em folhas de papel, zero tempo de tela. E isso está virando raridade hoje. Mas o fundador dessa escola disse: nós acreditamos que o uso do computador dentro da sala de aula deve ser adiado até o ensino médio, para assim criarmos o fundamento moral da liberdade de escolha, ao invés de ser totalmente dependentes da mídia eletrônica. Não tivemos a chance de conhecer a vida sem iPads e iPhones, disse a adolescente. Você se lembra que vimos aqui uma cadeirinha de bebê que tinha um iPad? Eu nunca pensei que veríamos isso. Estamos antecipando o uso de iPads até para recém-nascidos. Estamos empurrando os nossos filhos para o uso dessas mídias. Existem hoje dispositivos focados para todas as idades, até mesmo desde os bebês. Assim, quando se tornam crianças, já estão totalmente viciadas. E hoje os jovens estão dizendo, sabe, é uma pena que eu não tive escolha. Assim como essa escola, nós também acreditamos que devemos adiar o uso das mídias, a fim de criar o fundamento moral da liberdade de escolha. Não é estranho que essas escolas hippies, New Age, são aquelas que estão advogando a liberdade de escolha? E aqui estamos nós, perdidinhos, fazendo apenas o que as Big Techs nos mandam. Queridos, vamos pregar essa mensagem. Essa é uma mensagem de liberdade, e é a Bíblia que prega essa mensagem. Bem, o Dr. Cardara diz a mesma coisa. Em seu livro Crianças Brilhantes, ele diz: nós deveríamos permitir que o cérebro da criança se desenvolvesse primeiro. E a doutora Dunkley diz a mesma coisa. Quando eu conversei com ela especificamente sobre isso, ela disse: quanto mais limitamos o uso de telas,
tanto mais estamos protegendo o lóbulo frontal das crianças. Vamos introduzir o uso da mídia apenas em idade mais avançada como uma ferramenta. Mas antes disso, permitamos que o lóbulo frontal delas se desenvolva de forma sadia. E, aliás, você se lembra de que o selo de Deus, de acordo com a Bíblia, será metaforicamente posto em nossas testas? E, na verdade, literalmente, pois é na testa que fica o lóbulo frontal, o centro de controle de nossas decisões. Veja que são médicos não religiosos dizendo: proteja o lóbulo frontal das crianças, não as exponha a telas. A doutora Marianne Wolf diz a mesma coisa. O córtex pré-frontal das crianças ainda não aprendeu as recompensas do esforço e da atenção. Um baixo desenvolvimento do córtex pré-frontal deixa a criança completamente à mercê de uma distração após a outra, fazendo-as pular de um estímulo ao outro rapidamente. Ou seja, o cérebro das crianças fica viciado em dopamina. Ele passa a exigir uma certa quantidade dela a fim de se sentir satisfeito. Isso cria um círculo vicioso que as faz correr atrás de estímulos. E lembre-se que as Big Techs querem assim. E hoje os jovens estão dizendo: puxa, não me deram a chance de escolher uma vida sem isso. E sabe, ao dar essas coisas para nossas crianças, nos tornamos responsáveis pela pedra de moinho da parábola de Jesus? Bem, mas alguns podem dizer: mas se você não dá o celular para elas quando crianças, quando crescerem, vão correr atrás dessas coisas como loucas e se tornarão ainda mais viciadas. Olha, não há estudos científicos que apoiem esse argumento, mas eu cheguei a passar por algumas experiências que podem nos instruir a respeito disso. Por exemplo, certa vez eu visitei uma família de uma menina chamada Christy, e a mãe dela disse: veja, estamos tentando seguir os conselhos do livro Vida no Campo. Estamos tentando ter uma vida mais saudável e muito pouco de mídia. Enquanto nossa filha cresce, nós introduzimos um pouquinho de mídia informativa para ela. Eu já falei disso, lembra? Mídia com transições mais naturais e com conteúdos espirituais. E não o tempo todo, hein? Não mostramos a ela aquele conteúdo louco, cheio de mudanças rápidas, som alto e sem videogames. Portanto, a Christy cresceu com seu lóbulo frontal bem desenvolvido, o que deu a ela muitas vantagens. E agora ela já saiu de casa. Ela foi estudar em uma instituição, como uma jovem. E em breve começará o seu primeiro emprego, servindo a Deus numa instituição cristã. E ela só está tendo acesso a esse mundo de celular e internet agora. Ela está aprendendo como é que o mundo usa essas coisas. E acontece que ela também se perdeu no YouTube, gastando horas assistindo filmes bobos. Mas a diferença é que ela percebeu o problema. Após alguns dias fazendo isso, ela disse a si mesma: o que eu estou fazendo? Estou desperdiçando meu tempo. Ou seja, o lóbulo frontal dela estava funcionando muito bem. Então, rapidamente, ela decidiu colocar limites no uso dessas coisas para que elas não a escravizassem. E, graças a Deus, a Christy tem tido sucesso em controlar o uso da mídia. Eu queria dar os parabéns para a Christy aqui. Bem, também temos um jovem chamado Joe. Eu também visitei a família dele enquanto eu estava em viagem. Ele não estava em casa quando eu os visitei, mas eu conversei com a mãe dele. E ela disse: os meus garotos não cresceram com videogames. O foco deles era a lição de casa, o estudo dos instrumentos deles. Eles eram uma família muito focada nos estudos. Eles viviam nas montanhas, na natureza, era um lugar lindo. E então ela disse: olha, você não vai acreditar, mas teve um Natal que um parente meu comprou para os meus 2 meninos um Nintendo DS, um mini videogame. Aliás, por falar nisso, pessoal, não dê presentes às crianças sem antes falar com os pais delas, ok? Pois os pais são os guardiões da criança. Não é legal quando você fura essa barreira, sabe? Os avós, por exemplo, costumam fazer isso. Mas eles só querem que as crianças se divirtam. Mas ainda assim, precisamos respeitar a autoridade dessas crianças. Mas quando a mãe viu aquele videogame, ela ficou meio assim, sabe? Ela disse: eu estrago a festa ou deixo rolar? Bem, aconteceu que ela permitiu, mas com uma condição: que o uso seria limitado a 30 minutos por dia apenas. Bem, aconteceu que os 30 minutos se tornaram 40, os 40, 50, 50, 1 hora e por aí vai. E as crianças se trancavam no banheiro para jogar mais videogame. Então elas começaram a enganar, a mentir, elas se tornaram viciadas. Gente, videogames são projetados para viciar.
Então a mãe finalmente decidiu agir. Ela pegou aquele videogame, jogou na lata do lixo e deu um fim neles, mandou embora. E aconteceu que as crianças voltaram à sua rotina feliz e saudável. E não demorou muito. Elas rapidamente voltaram à antiga rotina. Mas foi assim porque eles não ficaram com o videogame por muito tempo. Não chegaram a se acostumar tanto assim. Bem, mas aconteceu que o Joe cresceu e foi para a universidade. E na universidade, todos os amigos dele tinham um videogame. Não apenas o videogame, mas estavam imersos nesse mundo de mídia. Ah, você assistiu aquilo, você já jogou aquilo. Então o Joe se sentiu um pouco deslocado e finalmente comprou um videogame para ele. Mas ele pensou, eu vou me limitar o uso, não vou jogar o tempo todo. Mas após algum tempo, ele disse a si mesmo, sabe, isso é uma bobagem, isso aqui vai desperdiçar minha vida. E logo depois ele se livrou do videogame. Vocês percebem a diferença de um lóbulo frontal desenvolvido? Ele é mais capaz de tomar essas decisões difíceis. E sabe de uma coisa? Ele disse à mãe dele, olha mãe, desculpa dizer isso, mas eu não posso gastar tanto tempo nas mídias sociais, ok? Desculpe, mas eu não vou postar notícia toda hora, tá bom? Mas é claro, ele continua falando com a mãe dele pelo telefone, mas não na mídia social o tempo todo, pois ele percebeu que isso também estava atrapalhando os seus estudos. São histórias bem interessantes. Elas deveriam servir de exemplo para nós. Quando os jovens crescem, eles precisam tomar as suas próprias decisões. E precisam ser decisões alinhadas com Deus. E se a educarmos no caminho do Senhor, ela escolherá o bom caminho. Ainda que cometa alguns erros, todos nós cometemos erros. Mas o nosso dever é proteger o lóbulo frontal delas, proteger o livre-arbítrio delas, para que no futuro, ainda que elas escolham o caminho errado, possamos ter paz de consciência, pois fizemos a coisa certa. E aí cabe a nós orar, interceder pelo jovem, mas pelo menos sabemos que fizemos a nossa parte. Portanto, vamos proteger as nossas crianças da mídia. Bem, mas alguém pode dizer assim, ora, mas se as nossas crianças não usarem mídia, se elas não forem expostas à tecnologia, se não usarem celulares e computadores enquanto criança, como é que elas vão saber usar tecnologia? Elas vão acabar sendo analfabetas digitais? Ora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso é um telefone inteligente, não é? Bom, alguém precisa ser inteligente para usá-lo? Não. Até mesmo um golfinho consegue usar um iPad. Eu não estou inventando isso. O golfinho consegue interagir com o homem através dele. E os chimpanzés, com certa limitação, é claro, conseguem jogar videogame. Basta dar um controle a ele e ele descobre. Mas não é só isso. Até mesmo mídia social. Veja só. Bem, você pode dizer, ah, ele só está assistindo ao vídeo. Mas não é só isso, não. Veja só o que ele vai fazer. Está vendo? Ele está rolando a página. Assim, concluímos que você não precisa de muita inteligência para usar essas coisas. Veja como ele volta após ver uma foto. Ah, olha essa aqui, deve ser interessante. Ah, uma cobra, legal. Tá, já entendi. Deixa eu ver outra coisa. O que mais de interessante tem aqui? Vamos ver. Olha, um macaco. Gostei desse. Meus amigos, esses telefones estão nos emburrecendo tanto que estamos descendo ao nível dos chimpanzés. Vocês vão ver isso quando chegarmos à sessão número 5, intitulada O Povo do Livro na Era do Aplicativo. Nós veremos como essas coisas estão literalmente nos emburrecendo. E lá vai o chimpanzé, viciado na mídia social assim como nós. Sugara Mitra é um homem que coloca computadores nos lugares mais pobres da Índia. O que ele descobriu é que jovens que nunca viram um computador antes, não conhecem tecnologia, são capazes de aprender a mexer em tecnologia da noite para o dia. A tecnologia hoje é muito fácil de ser aprendida. A Academia Pediátrica Americana diz aos pais para não se preocuparem de proibir os seus filhos de mexer em tecnologia, pois ela é tão intuitiva nos dias de hoje que é possível aprendê-la num piscar de olhos. Na verdade, ela é muito intuitiva, até demais, pois lembre-se, elas foram projetadas para viciar. Afinal, até um macaco consegue usá-las. Mas muito antes do botão do like, de rolar para atualizar, da cor vermelha e outras coisas, eu gostaria de fazê-los voltar a 25 anos atrás, na época em que eu era um adolescente. E olha, eu não quero julgar ninguém por ser viciado em mídia social, porque eu era viciado em mídia social. Mas você pode dizer, como assim? Nem existia mídia social em 1995? Ah, existia sim.
Se chamava América Online. Você se lembra desse som? Se você viveu a década de 90, você vai ter um hit de dopamina ao ouvir isso. Então você finalmente está online. E então... You've got mail. Você tem um e-mail. Ê, tem um e-mail! Que legal! E-mails de completos estranhos, com quem fiquei horas e horas no chat. Eu gastei milhões de horas nessas porcarias. Então, gente, não estou julgando ninguém aqui, ok? Eu já fui assim, mas graças a Deus ele me resgatou desse vício. Mas a questão é que a América Online foi a minha entrada no mundo da internet. Veja o bonequinho, você está andando, aí você corre, aí, finalmente chega no grupo. Agora eu posso socializar. E aquele momento em que eu escutava, você tem um e-mail, eu era viciado naquela voz. Eu virava à noite conversando com pessoas no chat. E isso para ir na escola no dia seguinte, hein? Pois é, essa era a mídia social na época da internet de escada. A droga que começou a nos viciar no uso da internet. E agora, depois de décadas de experimentação, e agora as Big Techs estão propositalmente nos viciando. Todo mundo sabe disso. O próprio presidente da HBO admitiu isso, dizendo que, no fim das contas, o negócio deles é criar viciados. E veja essa propaganda da T-Mobile. Tem a internet ilimitada para assistir seus vídeos infinitamente. E a United Airlines faz a mesma coisa. Eu tirei essa foto no aeroporto. Assista sem parar, a 35 mil pés de altura. Pare para pensar um pouco. Se você conhece alguém viciado em álcool, o termo sem parar é relacionado a problemas muito sérios na vida, problemas que incapacitam as pessoas. E agora, a indústria de entretenimento está dizendo: assista sem parar no avião. Assista sem parar com internet ilimitada. Assista sem parar. Gente, o negócio deles é criar viciados. Agora, imagine se o presidente de alguma empresa de cigarro ou de bebida alcoólica dissesse: sim, nós realmente queremos viciar as pessoas. Gente, haveria uma comoção nacional, todos ficariam contra eles. Mas com a mídia é diferente, porque a gente ama ela. O presidente do Netflix disse o seguinte: os nossos maiores concorrentes são o Facebook, o YouTube e o sono. O quê? Ele admite que ele não quer que a gente durma. Ele quer que passemos a noite toda assistindo o produto dele. Olha essa frase aqui. Você está viciado quando a conexão de internet ultrapassa espaço nas coisas que os millennials mais valorizam como qualidade de vida. O que você acha que está lá no espaço? Eu não acreditei quando eu vi isso. Os millennials valorizam a conexão da internet acima do quê? Ou seja, a internet é mais importante do que água quente e luz do dia. Você pegou isso? É uma geração de adultos dizendo: olha, eu dispenso sair de casa e ver a luz do dia, ver a natureza de Deus. Eu prefiro não ter essas coisas do que não ter internet. Eu prefiro tomar banho gelado, passar o inverno aqui nos Estados Unidos com água gelada, o que para mim soa terrível. Eu prefiro não ter água quente do que não ter internet. Isso é que é vício. A nomofobia atinge 66% das pessoas. Nomofobia é o medo de não ter o seu celular por perto. Esse medo é tão alto nas pessoas quanto o medo de um ataque terrorista. Como assim, gente? Você não vai morrer se o seu telefone não estiver por perto? Você não precisa dele enquanto caminha com sua família? Agora, um ataque terrorista? Isso sim pode te matar. Falando nisso, se você disser a um viciado em mídia que ele vai ficar sem ela por algum tempo, ele vai entender, aliás, o cérebro dele entende que ele vai morrer. Essa frase afeta a área de sobrevivência no cérebro. 46% dos americanos dizem: eu não posso viver sem meu telefone. Esse povo está completamente viciado.
No Reino Unido, 73% dos entrevistados disseram: "Esta é a melhor palavra que descreve os meus sentimentos quando eu não encontro o meu telefone." E a palavra é pânico. Onde está meu celular? Eu não posso viver sem ele. Aliás, isso se chama FOMO, medo de estar por fora. O mundo está vivendo sem mim. Não estou participando do mundo. Perdas de celular estão causando distúrbios de ansiedade. O quê? Isso é uma publicação científica falando sobre um distúrbio real chamado ansiedade por perda de telefone. Uma pesquisadora do MIT descobriu que a perda de um celular causa o mesmo baque emocional nas pessoas que a morte de um ente querido. Nós amamos os nossos celulares. Os amamos mais do que pessoas às vezes. Isso é muito triste. Nós amamos tanto essas coisas que elas nos afetam da mesma maneira que a morte de um ente querido. E será que podemos ficar 1 hora sem o celular? Bem, 30% das pessoas admitiram que não podem, nem ao menos 1 hora sem checar a mídia social. Precisam checá-la pelo menos uma vez a cada hora. Mas o que 1 hora sem o celular causa no cérebro? Bem, ali na esquerda você tem o percentual de ansiedade, mostrando que há um aumento no hormônio do estresse para cada minuto que a pessoa passa sem o celular dela. Só que para as pessoas que não usam tanto assim o celular, esse aumento não é significativo. Mas com aqueles que usam moderadamente o celular, há um pico de estresse quando se chega a 30 minutos. E dali em diante, o nível de estresse permanece o mesmo, alto. Agora, aqueles que usam muito o celular, para cada minuto que passam longe dele, o nível de cortisol vai aumentando. Isso é desordem por perda de celular e se chama nomofobia. Veja, não se trata de nomezinhos engraçados que a gente inventa. É um problema real. Precisamos dar nome aos bois aqui. Você sabe quais são os usos mais antigos da palavra vício? Ela remete aos antigos tempos do Império Romano. Em alguns casos, quando não havia necessidade de alguém ser julgado por um tribunal, um juiz poderia sentenciá-lo a passar 20 anos, ou 30 anos, ou talvez o resto de sua vida ao vício. Sentenciado a 20 anos de vício? Como assim? Isso significava escravidão. Ser sentenciado ao vício era ser sentenciado à escravidão. Portanto, as raízes da palavra vício estão relacionadas à escravidão. É por isso que o subtítulo de minha série que trata da pornografia diz "Escravizado pela pureza" em um mundo pornográfico. Ou seja, podemos nos tornar escravos da justiça. É o que diz em Romanos, escravos da justiça, mais do que escravos do pecado. Porém, o vício aos videogames, smartphones e todas essas coisas é algo que nos coloca em um estado de servidão e temos que nos libertar disso. Há 7 anos atrás, quando eu publiquei essa frase do George Barna, que diz: "A exposição à mídia se tornou o vício mais espalhado e sério da América." Bem, muitas pessoas vieram a mim reclamando, dizendo: "Isso é exagero. Como assim? Estamos viciados em mídia?" Não. É verdade. 7 anos atrás, as pessoas não acreditavam muito nisso. Mas agora, 7 anos depois, há muitos outros cientistas e profissionais falando a mesma coisa. Todo mundo está repetindo o que ele disse naquela época. O Dr. Nicholas Kardaras vai até mais além. Ele diz: "Eu já trabalhei com centenas de viciados em heroína. E o que eu descobri é que é mais fácil tratar alguém viciado em heroína do que alguém viciado em telas." Você entendeu? Ele disse que viciados em drogas, que todos nós sabemos é algo muito grave. Aliás, heroína é a que mais vicia. Bem, ele disse que é mais fácil tratar viciados em heroína do que viciados em telas. O vício em telas é o maior vício do mundo hoje. Todos nós carregamos essa droga no bolso hoje. Não é à toa que George Barnes disse isso 7 anos atrás. Na verdade, ainda mais tempo. Ele disse que o vício em telas é o vício mais sério propagado na América hoje. E quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele me mostrou os dados, revelando que a maioria dos americanos se enquadram nesse vício. Seja a raiz do seu vício esporte, ou novelas, ou seriados. Mas a questão é que a maioria de nós está viciada.
Chris Anderson, o antigo editor da revista Wired e hoje chefe executivo de uma empresa de drones, diz: ao compararmos esse vício com vício em doce ou em crack, seria mais pro lado do crack. Nós achamos que poderíamos controlá-lo, mas está além do nosso controle. Ele afeta diretamente o centro de controle de prazer de nosso cérebro. É algo que vai além da capacidade de compreensão da maioria dos pais. Eu não tinha ideia do que estava fazendo com o cérebro das crianças até que comecei a observar os sintomas e as consequências. E então ele começa a falar dos anos perdidos dos filhos deles, dizendo que se arrepende de ter permitido que entrassem em contato com telas. E eu sei que muitos pais que me assistem agora também estão arrependidos do mesmo. Mas, queridos, não deixem Satanás esmagá-los. Deus é capaz de renovar o cérebro de nossas crianças. E é natural que sintamos arrependimento. Há espaço para isso e é apropriado. Mas Deus quer nos perdoar. Ele quer tirar o peso de nossas costas. Ele quer nos dar liberdade, um futuro e uma esperança. Essa deveria ser a nossa esperança no Evangelho. Então, não permitamos que o acusador venha e nos esmague. Continuando, uma pesquisadora em computação social concluiu o seguinte: é mais fácil eliminar completamente o tempo de tela do que controlar o pouco uso. Quando eu permito aos meus filhos usarem apenas um pouquinho, eles sempre querem mais. Esse artigo diz: pais que recompensam filhos com o tempo de tela acabam piorando o vício delas. O pesquisador explica que é pela mesma razão pela qual não devemos recompensar com doces. Porque, ao fazê-lo, acabamos aumentando a atração delas por isso. Apenas introduzir esses aparelhos às crianças já é um erro em si, pois as crianças vão querer mais, mais e mais. Elas ainda não possuem o lóbulo frontal desenvolvido que possa ajudá-las a usar o aparelho com autocontrole. Aliás, nem os adultos têm esse controle, o que dirá então das crianças? O Dr. Peter Whybrow, da Universidade da Califórnia, considera as telas como sendo cocaína eletrônica. Pesquisadores chineses usam o termo heroína digital. Esse outro artigo diz: o vício em smartphones altera a química cerebral de jovens para pior. Ao lermos o estudo mais a fundo, é explicado que a química cerebral dos viciados em smartphone se espelha na dos viciados em álcool e sofredores de depressão. Isso é terrível. É muito triste que aconteça com o cérebro desses viciados em smartphones. É dito também que esse vício causa um desequilíbrio no cérebro. É dito no mesmo estudo. A doutora Vitória diz que devemos ver os eletrônicos como estimulantes, em sua essência, não como a cafeína, anfetamina ou cocaína. Na verdade, o uso de telas eletrônicas coloca o corpo em estado de alta excitação e hiperfoco, seguido por um colapso, como qualquer estimulante. Essa superestimulação do sistema nervoso é capaz de causar uma série de distúrbios de sono, químico e hormonais, da mesma maneira que os outros estimulantes podem, como a cafeína, a anfetamina e a cocaína. Ou seja, de acordo com ela, telas eletrônicas atuam da mesma maneira que drogas. E é por isso que Andrew Dunn, chefe das pesquisas sobre vício no Pentágono, diz: os videogames são desenvolvidos da maneira mais viciante possível, o que faz deles uma farmacia digital. Aliás, esse termo é muito bom, eu peguei emprestado dele. É o termo grego usado para feitiçaria ou uso de drogas. Sabemos que os nossos iPads, smartphones e videogames são sim uma forma de droga digital. Imagens recentes de ressonância magnética mostram que eles afetam o córtex frontal do cérebro, que é responsável pelo controle de impulsos, exatamente da mesma maneira que a cocaína. É uma droga digital, ele diz. Funciona exatamente como cocaína, pois afeta o córtex frontal da mesma maneira que a cocaína. Esses aparelhos fazem o nosso cérebro inundar os seus circuitos com dopamina. E quando isso acontece, o lóbulo frontal é fechado, que é justamente a parte do cérebro responsável pelo autocontrole. É um vício que ataca em duas frentes. Ao analisar o cérebro dos jogadores de videogame, percebe-se que a quantidade de dopamina que liberam apenas por entrar online é a mesma da droga êxtase. Essa droga era famosa nas raves dos anos 80. Tanto as drogas como o uso excessivo de telas confundem o córtex frontal e reduz a matéria cinzenta daquela parte do cérebro. Ou seja, literalmente o encolhe. E ele continua. E os jogos superestimulantes causam um efeito duplo,
pois eles não apenas viciam o cérebro, mas eles perpetuam esse vício ao comprometerem o mecanismo responsável pelo autocontrole. Esse é Ian Bogast, um famoso criador de videogames. Em entrevistas, ele explica que essas tecnologias formadoras de hábitos são, na verdade, os cigarros deste século. Vocês se lembram do escândalo das empresas de cigarro no século passado, na qual a indústria incentivava o uso de cigarros por parte de crianças e adolescentes? Até mesmo alguns médicos incentivavam. Bem, o videogame é o cigarro de hoje. 1 a cada 10 adolescentes admitem que jogam mais de 40 horas por semana. Ou seja, 10% dos adolescentes jogando como se estivessem trabalhando. Os criadores de videogames estão tentando fazer ainda mais difícil parar de jogar. Eles colocam pessoas em laboratórios e começam a medir seus batimentos cardíacos, sua pressão sanguínea enquanto jogam o videogame, e assim conseguem medir se uma certa fase do videogame está causando adrenalina o suficiente. E caso aquela fase não esteja estimulando o suficiente, deve ser refeita. Ela deve ser o mais viciante possível. É sobre isso que aquele criador estava falando. Este maravilhoso livro chamado Irresistível diz: vamos supor que eu estou viciado no jogo O Mundo de Warcraft. Bem, assim que eu ligo o jogo, imagens de ressonância magnética indicam que o meu cérebro se comporta da mesma maneira que quando um viciado em heroína está prestes a tomar uma dose. E durante o jogo, meu cérebro é igual ao de uma pessoa que está usando a heroína. Ou mesmo ao de uma pessoa que está no cassino jogando. Aproximadamente 1 milhão de pessoas jogaram esse jogo, e aferições revelam que metade delas desenvolveu o vício, ao menos temporariamente. Isso, para mim, é um jogo que foi transformado em arma. É uma experiência muito, muito difícil de resistir. Mídia transformada em arma. Eu não poderia ter descrito melhor. E assim, podemos concluir que a mente da mídia é viciada, mas a mente de Cristo é livre. A liberdade onde está o Espírito do Senhor. Não se esqueça das Escrituras, pois nela está a esperança. Graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória através do Senhor Jesus. Nós, porém, precisamos fazer a nossa parte. Por exemplo, assistindo os últimos 3 episódios dessa série. Acesse terceiroanjo.com e lá você encontrará os últimos 3 episódios desta série. Todos nós precisamos aprender esses princípios se quisermos ter a vitória. Porque a ajuda não virá da grande mídia. Não virá dela. Alguém me mandou esse episódio do 60 Minutes e eu não pude acreditar. Eu estava empolgado, pois eles falariam sobre os perigos na mídia para crianças. Eu pensei que eles iriam expor as grandes empresas de tecnologia e mostrar como a mídia está destruindo o cérebro das crianças. Eu estava empolgado para assistir. E então eu comecei. E até mostraram algumas coisas boas. Entrevistaram alguns pesquisadores dizendo que crianças não deveriam usar mídia tão cedo. Coisas que eu mostrei aqui. Mas a parte que começou a quebrar o meu coração, quando eles disseram assim: veja, vamos fazer uma grande pesquisa que custará 300 milhões de dólares, que levará 10 anos para ser concluída, a fim de averiguar se, por acaso, o tempo de tela também afeta os adolescentes. O quê? Vocês vão levar 10 anos para constatar isso? Até lá, muitos adolescentes já terão crescido sem os avisos necessários. Elas deveriam estar sendo alertadas disso agora. Não precisamos de 10 anos, podemos fazer isso agora mesmo. Basta compartilhar esta série com os seus amigos. Mas a questão é que eu achei isso inaceitável. Afinal, será que realmente precisamos de 10 anos para saber que algo que diminui a massa cinzenta do córtex frontal de adolescente faz mal para ele? Serão necessárias mais pesquisas. Como assim? Mais pesquisas? Ora bolas, será que eles acham que estão evoluindo o cérebro das crianças com tecnologia? Como assim esperar 10 anos até você finalmente alertar os adolescentes de que isso é ruim? Bem, eles deixam alerta em relação às crianças pequenas, mas com os jovens eles pisaram na bola. Mas enfim, vamos continuar. Jim Steyer, presidente da Common Sense Media, diz: as empresas de tecnologia estão conduzindo um experimento massivo em tempo real, e até o momento ninguém os está responsabilizando por isso.
Bem, enquanto esperamos por aquele estudo que vai levar 10 anos para ser concluído, os nossos filhos estão servindo de cobaias para as Big Techs. Agora, nós podemos responsabilizá-los por isso. E a maneira de fazer isso é nos informando. A doutora Wolf diz: nenhuma comissão de respeito de qualquer universidade permitiria a um pesquisador fazer aquilo que a nossa cultura já tem feito. Ou seja, testar em nossos filhos uma série de dispositivos viciantes sem antes conhecer seus possíveis efeitos colaterais. Gente, eu realmente... É sério, eu não consigo me segurar por dentro. Quando eu imagino uma geração inteira de crianças, milhões delas, sendo testadas desse jeito, quando eu me lembro dos depoimentos das crianças, apresentados no segundo episódio dessa série, nas quais elas clamavam dizendo: "Mamãe, mamãe, vamos brincar!" Mas ela nem ouvia, porque estava no iPad. Só de lembrar daqueles depoimentos eu começo a chorar. O Dr. Steiner disse que relacionar esse problema a vício não é exagero, é uma realidade clínica. Até mesmo a Organização Mundial da Saúde reconhece esse problema. Se trata de um vício, já faz parte das suas categorias de diagnóstico. Já consta lá que o vício em videogames é um vício quantificável, qualificável e identificável. A OMS diz isso. Portanto, esse vício é uma realidade clínica, não apenas a crianças, mas a nós todos. Segundo ela, os adultos escolhem bagunçar com sua mente e sua própria neurologia. Ainda assim, eu nunca encontrei pais que arriscariam o futuro de seus filhos de maneira consciente. E ainda assim, aqui estamos nós, dando aos nossos filhos esses dispositivos viciantes justamente àqueles que são mais vulneráveis. O cérebro das crianças, enquanto jogam Minecraft, se assemelham ao de drogados. Portanto, não é de admirar que os pequenos fiquem tão agitados e tenhamos tantas dificuldades quando tentamos tirar as telinhas deles. Portanto, queridos, eu aconselho fazermos o mesmo que aquela mãe fez. Vamos simplesmente jogar fora esses jogos. Não vamos mais cair nessa armadilha de joguinhos inocentes, pois eles viciam, foram projetados para isso. Segundo o professor, é como o cérebro de um drogado. Alguns de vocês devem se lembrar que na década de 80 havia uma propaganda que tentava desestimular o uso de drogas. Eles mostravam o ovo e uma voz dizia: "Crianças, este é o cérebro de um drogado." E aí mostravam uma frigideira e ela estava lá cheia de óleo, manteiga, seja lá o que for. E então colocavam lá dentro um ovo e diziam: "Esse é o seu cérebro com as drogas." E aí as crianças se afastavam dizendo: "Eu não quero isso não." Elas ficavam com medo de usar drogas. E sabe, eu me lembro de uma vez entrar na loja e pegar uns docinhos em forma de cigarro. Veja só que absurdo. Mas aí eu abria aquele docinho e quando você abria a tampa, você olhava por trás e dizia: "Diga não às drogas." E eu comecei a ouvir o tempo todo: "Diga não às drogas, diga não às drogas." Essa mensagem afetou positivamente toda uma geração sobre os perigos das drogas. Eu me lembro de uma vez, durante o ensino médio, que um homem foi pregar para nós na capela e disse: "Crianças, eu sou dos anos 60. Eu curtia rock and roll e usei muitas drogas. E eu queria dizer para vocês que... esqueci." E quando eu vi aquele homem, eu pensei: eu não quero chegar nem perto dessas drogas. Essa porcaria arruína a vida das pessoas. Era isso que acontecia nos anos 80. Havia uma epidemia de drogas entre os jovens e os adultos tentavam ajudá-los. Mas e hoje? Onde estão aqueles alertando sobre o uso dessas novas drogas? Não há ninguém aí fora relacionando o uso de mídia com ovos fritos na frigideira? Não há nada na embalagem dos jogos de videogame alertando: "Diga não às drogas." Não, não há. Nós precisamos alertá-los. Aliás, vocês sabiam que 83% dos jovens hoje em dia possuem videogame? Ou seja, 83% dos jovens usando drogas. Lembre-se de que é mais fácil tratar alguém viciado em heroína do que em telas. Agora, queridos, eu tenho uma ótima notícia. Essa área do cérebro responsável pela recompensa... Veja, eu vou falar mais sobre isso no vídeo 5 dessa série, mas eu queria adiantar para você algo muito legal sobre isso. Bem, essa área do cérebro fica cheia de atividade
Quando criamos laços de relacionamentos com uma pessoa amada, seja com o seu filho, seja com o seu pai, ou com o esposo, ou seja, sempre que nutrimos bons relacionamentos, até mesmo entre os irmãos aqui da igreja, nós sentimos aquela área do cérebro e a estimulamos. E ainda mais, quando amamos a Jesus como nosso grande amigo. Ao fazermos isso, estamos estimulando novos caminhos nessa área do cérebro, que, por sua vez, passa a substituir os caminhos já criados pelo vício. Ou seja, aos poucos, ele vai perdendo o monopólio daquela área. Bem, e agora eu gostaria de falar um pouco sobre prazer. Veja bem essas imagens. Elas contrastam a dopamina e a serotonina. Bem, todos sabemos que precisamos desses hormônios. O problema é que o nosso cérebro está tão inundado de dopamina por causa da mídia que nos é empurrada, que a serotonina, que é responsável pela nossa felicidade, acaba sendo negligenciada. Entenda que a dopamina mira apenas no prazer, que faz parte da equação, mas não é tudo. Agora, quando o nosso lóbulo frontal é ativado, ele mira nessa parte do cérebro que é responsável pela felicidade e prazer. Quando, por exemplo, resolvemos algum problema, fazemos o bem a alguém, realizamos algo digno, neste caso, temos a proporção correta de serotonina com dopamina. Veja só, recorrer apenas à dopamina é vício, mas a serotonina não é viciante. O prazer da dopamina dura pouco, é por isso que estamos sempre buscando mais. Já a serotonina dura um longo tempo. A dopamina é visceral, ela é sentida no corpo. Já a serotonina é etérea, é espiritual, é sentida acima do pescoço. A dopamina inspira o egoísmo, você quer pegar tudo para você. Já a serotonina inspira a doação. Por exemplo, num trabalho voluntário, a dopamina é experimentada geralmente sozinho. Não é Provérbios que diz que comer em segredo dá um certo prazer? Bem, o que libera isso é a dopamina. Já a serotonina é liberada quando dividimos, quando, por exemplo, fazemos comida para as pessoas, quando doamos tempo para os nossos amigos. A dopamina faz o cérebro dizer, isso é bom e eu quero mais. Já a serotonina diz, que delícia, já estou satisfeito. Ou seja, traz contentamento. Muita dopamina leva ao vício, mas pouca serotonina leva à depressão. As pessoas hoje estão deprimidas porque têm muita dopamina e pouca serotonina. Agora, esse estudo aqui é fascinante. Segundo ele, os viciados em smartphone conseguem manter a atenção por menor tempo e têm mais tendência a se entediarem. É verdade, eles sentem mais tédio. Eles pegaram alguns homens e colocaram eles numa sala e disseram, ok, rapazes, a missão de vocês é ficar sentados em uma sala vazia e fechada, apenas com seus pensamentos. Só isso? Sim, basta sentar e ficar com seus pensamentos. O que você faria? Certamente você pensaria em algo produtivo, não é? Talvez fizesse uma oração. Bem, aqueles homens sentaram na cadeira. Aliás, também fizeram isso com mulheres. Bem, mas eles colocaram um dispositivo na mão dos homens que, ao apertar um botão que estava conectado a uma máquina ali, eles tomavam um choque. Não era um super choque, mas era um pouquinho desconfortável, sim. Não era agradável. E então, após explicar para os homens como funcionava a máquina, o pesquisador saía da sala e deixava o homem lá, sentado na cadeira, com seus pensamentos. Sem nada para fazer, sem celular, TV, livros. Sabem o que aconteceu? Depois de 5 minutos, os homens apertavam o botão para tomarem um choque, porque eles estavam tão entediados que precisavam de algum estímulo. Eles preferiam sentir dor do que ficar sozinhos com os próprios pensamentos. 2/3 dos homens fizeram isso. Em relação às mulheres, 1/3 delas fez a mesma coisa. Ou seja, a mente da mídia é entediada. Mas a mente de Cristo não sabe direito o que é isso. Tédio? O que é tédio? Eu sempre tenho o que fazer. A mente da mídia não descansa, está sempre procurando prazer, mas a mente de Cristo é satisfeita, preenchida.
A palavra entediado é interessante. Você sabia que, na língua inglesa, antes da Revolução Industrial, você não encontra essa palavra na literatura? Ela não existia. Ao voltarmos para a época que as pessoas viviam da agricultura, estavam sempre ocupadas cultivando comida, consertando alguma coisa, se reunindo com pessoas, com família, conversando com outras pessoas, se socializando. Esse é o retrato da República Jovem Americana, do qual falei na minha outra série sobre educação. Na verdade, eu recomendo muito que vocês assistam essa série. É curta, são só 2 episódios. Visite terceiroanjo.com. Lá eu explico como a agenda era destruir a individualidade, minar a inteligência da sociedade através de um sistema secular de educação. Houve um plano dos industriais e dos engenheiros sociais de reformular a sociedade através da destruição da individualidade. Antes da Revolução Industrial, antes que as pessoas se mudassem para as cidades, antes do entretenimento como TV, internet, smartphones, antes de tudo isso, a sociedade não sabia o que era tédio. E o que isso significa? Bem, talvez o tédio que sentimos hoje se deve à nossa superestimulação. Para mim, parece óbvio que este é o motivo. Veja, na época da Idade Média, a palavra assedia era um termo latim. Ele tinha conotação moral. Naquela época, quando alguém ficava entediado, sem ter o que fazer, procurando por um smartphone, bem, nem existia naquela época, mas quando alguém estava entediado, isso não era correto. A sociedade via isso como um problema. O tédio não era moralmente aceitável. A razão disso hoje, no entanto, se deve ao fato de termos tanto entretenimento. Mas veja essa pesquisa aqui. Os adolescentes mais felizes utilizam os smartphones e mídia menos de 1 hora por dia. Será então que há uma correlação entre pessoas infelizes e o uso de smartphones? Nesse artigo intitulado Será que os smartphones destruíram uma geração? Diz assim: estudos recentes sugerem que tempo de tela, especialmente em mídias sociais, certamente causam infelicidade. Quanto mais eles usam Facebook, mais infelizes se sentem. Porém, esse sentimento não os levou a usar mais Facebook. E ela continua, e na verdade eu quero terminar com a citação dela, porque ela é fantástica. É realmente incrível. Bem, eles fizeram uma análise sobre como os adolescentes de diferentes gerações gastavam seu tempo e o quão felizes eles são. E os resultados desse estudo não poderiam ser mais claros. Adolescentes que gastam tempo acima da média em telas estão mais suscetíveis a serem infelizes. Porém, aqueles que passam mais tempo em atividades fora das telas estão mais propensos a serem felizes. Não houve uma única exceção. Todas as atividades relacionadas à tela levaram à infelicidade, enquanto que as não relacionadas levaram a mais felicidade. Se você vai aconselhar um adolescente baseado nessa pesquisa, ele seria: ponha de lado o celular, desligue o laptop e faça alguma coisa. Qualquer coisa que não envolva tela. Uma vez eu coloquei essa citação na tela e a audiência levantou aplaudindo. Meus jovens, adultos, todas as pessoas, ponha o celular de lado, desligue o laptop e faça alguma coisa. Qualquer coisa que não envolva telas. E a razão pela qual eu tenho tanta paixão por isso é porque eu não quero que fiquemos entediados com a Bíblia e das coisas celestiais e deste mundo maravilhoso que Deus criou pensando na nossa felicidade. Vamos aproveitar este mundo. Deus quer que sejamos felizes. Assista a palestra número 6 da minha outra série, sobre como escapar da armadilha do prazer. Lá eu falo do experimento com os ratinhos que apertavam um botão para receberem uma dose de dopamina no cérebro. E eles viciaram naquele botão e batiam, e batiam, e batiam. E pararam até de comer a sua comida. E queridos, esta é a nossa comida. É o pão da vida. E estamos tão estimulados, tão ocupados, tão saturados com mídia, completamente hipnotizados por esse mundo cheio de telas, que os ratinhos não queriam nem girar na rodinha deles. E assim somos nós. Não queremos mais viver o mundo real. Agora, sabe o que ajudou aqueles ratinhos? Foi remover os pinos que estimulavam a dopamina neles. E então passaram a apreciar a comida mais uma vez. E assim será com a nossa comida, a palavra de Deus. Afinal, ela é doce como mel, a Bíblia diz. Isso é uma boa notícia, a Bíblia é mais doce que o mel.
E sabe o que dizem Provérbios? Que o homem saciado, aquele homem que não aguenta mais comer, o homem saciado tem nojo do mel. Nós, porém, queremos esse mel, não queremos rejeitá-lo. Portanto, precisamos saber o que é que está nos estufando a ponto de rejeitarmos a Bíblia. Hoje em dia, não temos mais prazer na palavra de Deus porque estamos saciados de outras coisas, com o entretenimento, com a estimulação de toda essa mídia. Se não recebermos a religião de Cristo alimentando-nos de Sua palavra, então não teremos acesso à cidade de Deus. Tendo nos alimentado de comida mundana, tendo educado os nossos gostos a amar coisas mundanas, não estamos aptos para as cortes celestiais, pois não apreciaríamos a atmosfera pura e celestial do céu. As vozes dos anjos e as músicas de suas harpas não nos satisfariam. A ciência do céu seria um enigma para as nossas mentes. Se fôssemos para o céu assim, ficaríamos entediados? Entraríamos em pânico ao ver que não temos mais o celular, ao ver que não podemos mais jogar videogame. A música dos anjos nos irritaria. Nada lá no céu nos satisfaria. Tudo ali seria um enigma para nós. Seria um mistério. Perguntaríamos por que essas pessoas gostam desse lugar? O que tem de mais aqui? Sim, os mundanos diriam isso. Aqueles que foram educados a gostar das coisas do mundo. Eles não encontrariam satisfação no céu. Precisamos estar famintos e sedentos da justiça de Cristo. Precisamos ser moldados pela transformadora influência de Sua graça, para assim estarmos aptos a nos encaixar na sociedade dos anjos. Você quer se preparar para o céu? Então desenvolva uma fome, uma sede pela palavra de Deus, pelas coisas espirituais. Acontece que nós não temos capacidade para desenvolver isso. Eu não posso fazer uma cirurgia em meu próprio cérebro, mas Deus pode. A minha parte, porém, é tomar a decisão. E como eu faço isso? Eu preciso me abster daquilo que está me enfatuando. Procure fazer esse jejum. Procure enxergar a vida através de novas lentes. E então você verá algo diferente. Faça algo radical, faça algo extraordinário. Não tenha medo de ser um maluco na sua sociedade ou família que tentará ficar 30 dias sem mídia. Eles vão olhar para você e dizer, uau, você é ousado, hein? Mas arrisque, porque a Bíblia diz, provai e vede que Deus é bom. E é impossível para mim apreciar essa bondade de Deus e a doçura de Sua palavra, enquanto o meu cérebro está superestimulado, enfatuado das coisas do mundo. Portanto, faça um jejum dessas coisas, e então você provará da bondade de Deus, pois Ele satisfaz os desejos de cada criatura viva. Ele não retém nada de bom daqueles que andam em justiça. Provai-me nessas coisas e verão, se não abrirei as comportas do céu para vocês.